2016 deveria marcar a consagração do Brasil como superpotência econômica, com indústrias crescendo entre as mais rápidas do mundo. Já havia passado Índia e Itália e se aproximava da França e do Reino Unido. Pelos resultados econômicos, expectativa de vida, acesso à saúde e educação, renda média, confiança de investidores, estabilidade política, influência global, mobilidade social e valor da moeda, tudo estava em alta. Além do sucesso interno, o país buscava ser centro regional, impulsionando a América do Sul como grande mercado consumidor e parceiro comercial. Mas em 2016, tudo isso havia acabado. Os Jogos Olímpicos, que deveriam ter sido uma forma de mostrar ao mundo a história de sucesso do Brasil, se transformaram em uma vergonha global. As instalações ficaram prontas em cima da hora. As arenas estavam cercadas de lixo e o alto custo dos jogos levou a cidade à falência, resultando em greve dos servidores sem pagamento. A dinâmica econômica das Olimpíadas já é um problema por si só. Sempre foram uma maneira de países, despóticos ou não, exibirem seu melhor ao mundo. Se isso era o melhor que o Brasil tinha, isso refletia os grandes desafios que o país estava enfrentando. Desafios que não melhoraram desde o seu auge. O país perdeu quase metade do seu PIB. Isso afeta diretamente todas as melhorias feitas pelo país nos anos 2000. O país enfrenta corrupção, escândalos e instabilidade política, dificultando ainda mais a recuperação do sucesso. Então, como o Brasil conseguiu se tornar uma das economias que mais cresciam no mundo? Por que tudo desmoronou tão rapidamente? E, finalmente, o país tem alguma chance de reviver o sucesso do início dos anos 2000. No início dos anos 90, o Brasil enfrentou o sério obstáculo da hiperinflação, chegando a 56% só em janeiro, 73% em fevereiro e 84% em março. No primeiro ano, sob pressão e com pouco tempo, o governo brasileiro precisou agir drasticamente, congelando preços, abrindo o mercado para investimentos e o comércio. E, por fim, tomando a decisão de privatizar certas indústrias que haviam se tornado altamente ineficientes, permitindo assim que elas incentivassem a produtividade. No parlamento brasileiro, destacou-se a proibição da indexação, que ajustava automaticamente salários conforme a inflação. Claro, isso pode parecer um pouco cruel para o trabalhador, mas ajuda a desacelerar algo chamado espiral de preços e salários, onde os salários dos trabalhadores aumentam. Assim, as empresas precisam aumentar os preços para continuarem lucrativas. Um aumento geral nos preços é a inflação. Então, isso automaticamente eleva os salários, o que repete todo o ciclo, levando a uma espiral de salários e preços. Agora, é importante notar que toda a economia tem aumento de salários para acompanhar as medidas inflacionárias. Então, uma espiral de preços e salários pode acontecer, mesmo sem indexação, mas esse não é o problema. O problema é que, quando um sistema como a indexação do Brasil automatiza essas mudanças dramáticas, isso pode tornar todo o processo muito mais rápido e muito mais difícil de controlar. Após essas mudanças, o Brasil iniciou o Plano Real, ancorando a economia a uma separada e distinta unidade de conta para refletir os preços relativos. A moeda perdeu sua função devido ao rápido aumento dos preços nominais. Em 1994, após perdas inflacionárias devastadoras, o governo brasileiro lançou a nova moeda, o real. Não foi a primeira vez que a moeda foi trocada assim desde a independência. A hiperinflação era comum no Brasil até então. Tanto que, se a moeda atual fosse trocada pelas moedas anteriores, ela seria equivalente a 2,75 quintilhões do real original do país. Então, o país precisava de algo um pouco mais do que novos pedaços de papel para convencer os participantes da economia de que dessa vez seria diferente. Felizmente, o Brasil é enorme, com uma área total de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e nessa vasta terra existem enormes quantidades de recursos. Também ajuda o fato de que a força de trabalho deles chega a impressionantes 108,4 milhões. Quase todos eles são trabalhadores incrivelmente baratas. Então, o país tinha muitas exportações fáceis e mão de obra barata para processar essas exportações. Agora, é claro, o Brasil já era uma economia voltada para a exportação desde o início, mas recebeu um impulso significativo a partir do ano 2000, graças à sua nova moeda, mais estável. Indústrias mais produtivas e privatizadas, e mais importante ainda, uma enorme demanda por seus recursos naturais, vinda de uma China que se industrializava rapidamente. Antes desse boom, o Brasil estava em uma série de crises. A instabilidade política, corrupção e má gestão mantinham o país subdesenvolvido,
mas o aumento nas exportações fez o Brasil parecer uma economia avançada em menos de 10 anos. Enquanto os principais países lutavam para enfrentar a crise financeira global de 2007 e 2008, lidando com as consequências de instituições financeiras não regulamentadas, o Brasil conseguiu se blindar após o impacto inicial ao depender da exportação dessas matérias-primas, principalmente para a China, que havia lançado um enorme plano de estímulo de 586 bilhões de dólares. O dinheiro financiou uma onda de construções, ajudando a China a superar a crise. Isso significava que ela precisava de matérias-primas, obtidas do Canadá, da Austrália e do Brasil, que se saíram bem na crise financeira global. Também ajudou o fato de que o setor financeiro do Brasil era relativamente básico na época, tendo sido reconstruído apenas no início dos anos 2000, após a crise de hiperinflação. O Brasil evitou as consequências dos instrumentos financeiros avançados que destruíram setores financeiros nos Estados Unidos e Europa. Na verdade, o PIB do Brasil só caiu 2,9% no último trimestre de 2008 e depois 0,9% no primeiro trimestre de 2009. A partir daí, a economia rapidamente voltou a crescer com força. Por pura coincidência, 2 anos antes da crise financeira global, o Brasil delimitou parte da floresta amazônica, do tamanho da Califórnia, para a extração de recursos naturais. Esse é, por muitos motivos, um método controverso e ainda em andamento de extração, mas acabou levando ao aumento dos lucros nessas áreas. Havia uma grande variedade de materiais valiosos, como minério de ferro, bauxita, manganês, ouro e madeira, todos importantes para exportação. Também foi descoberto o que é popularmente conhecido como o campo de petróleo Tupi, a maior fonte de hidrocarbonetos recentemente descoberta no hemisfério ocidental. Essa descoberta continha 8 bilhões de barris de petróleo recuperáveis. Em outras palavras, essa foi a descoberta que permitiu ao Brasil transcender de um notável ator regional para uma verdadeira potência, embora com toda a turbulência política que geralmente acompanha esse processo. Isso levanta a questão: se o Brasil conseguiu sair da maior crise econômica das últimas décadas, com enormes quantidades de recursos naturais, tanto no mar quanto em terra, o que causou o colapso? Bem, por mais que tentem evitar, é aqui que a política surge e o quadro não é bonito. Tudo se resume ao lado sombrio da governança regional. O Brasil é composto por 26 unidades federativas, com 26 estados e um distrito federal. Os 26 estados estão distribuídos em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Quando um estado-nação regional é unido e colabora para o bem comum, os representantes costumam agir pelo interesse público. A governança regional pode ser muito positiva. Os Estados Unidos, por exemplo, têm grande diversidade e redundância na governança e política econômica entre seus estados. Uma ideia ruim não derruba o sistema coletivo, desde que tudo funcione corretamente. Se a cooperação acaba e surge potencial de lucro fácil com recursos, o sistema passa a servir apenas a si mesmo no Brasil. Isso atingiu o auge em 2014, quando uma pequena investigação de lavagem de dinheiro em um lava-jato virou o que muitos chamam de maior escândalo político ocidental da era moderna. Tudo começou com a prisão de Nestor Severo, ex-executivo da Petrobras, a estatal de petróleo do Brasil, que muitos investidores estrangeiros buscavam no início dos anos 2000. A prisão parecia simples. Ambos fizeram suposições. Severo acreditava que seria solto pela manhã, enquanto o agente suspeitava que ele seria acusado, mas pagaria para sair. Mas algo inesperado aconteceu, surpreendendo a todos, inclusive o público brasileiro. Quando a primeira pedra foi levantada, ficou claro que Severo integrava uma rede de corrupção ainda maior no Brasil. Uma investigação federal, apropriadamente chamada de Operação Lava Jato, destruiria a confiança pública quando dezenas de políticos de alto escalão foram indiciados por desvio de dinheiro. Foi uma vergonha, pois a Petrobras já foi a maior empresa e símbolo do nacionalismo econômico do país. Em junho de 2015, um esquema gigantesco para fraudar a Petrobras em contratos para desenvolver as chamadas reservas de pré-sal, descobertas no mar em 2007, já estava no radar dos investigadores. Relatos indicavam que procuradores federais investigavam o setor elétrico, fundos de pensão, estatais e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso se juntou a uma investigação iniciada em 2005, conduzida pelo Ministério Público, Polícia Federal e Tribunal de Contas da União.
O escândalo do Mensalão envolveu cerca de 43 milhões de dólares americanos desviados dos contribuintes. E após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que muito mais dinheiro havia sido roubado. A perda de confiança apenas na Petrobras fez com que o PIB brasileiro caísse 0,75% em 2015. Cerca de 2,1 bilhões de dólares teriam sido desviados para benefício dos operadores e financiamento de campanhas de dezenas de políticos. O ex-diretor de refino e abastecimento admitiu propinas e aceitou devolver 23 milhões de dólares. A constante exposição a casos de corrupção prejudicou a estabilidade interna e a confiança internacional no país para investimentos e negócios. Os problemas seguiram quando o evento coincidiu com a queda das commodities, desacelerando ainda mais o país. E mostrou que todo o país, basicamente, só se sustentava por conseguir exportar matérias-primas para economias que realmente estavam se desenvolvendo. Na Ásia, o Brasil sentiu mais a queda dos preços das commodities devido à sua posição global, diferente de Canadá, Austrália e Rússia. O Brasil não tem rotas marítimas diretas para a Ásia sem atravessar a passagem de Drake, a rota marítima mais difícil e perigosa do mundo. Ou pelo Canal do Panamá, que ficou muito caro após a autoridade aumentar os pedágios antes mesmo da crise hídrica. Quando os preços das commodities estavam altos e as margens eram saudáveis, esse gasto extra não era um grande problema. Mas quando caíram, os recursos brasileiros foram os primeiros a serem cortados. Isso nem sequer aborda o outro grande elefante na sala. A território brasileira é vasta, com recursos igualmente vastos, mas isso por si só tem um custo. É mais fácil e barato transportar matérias-primas por desertos ou tundras, como na Austrália, Canadá e Rússia, mas muito mais difícil em florestas tropicais densas. Também é um problema quase impossível de resolver. Diversos governos tentaram aumentar o desmatamento, mas isso gera mais custos. Esforços para expandir o mosaico na Amazônia costumam gerar reações negativas globais. Na verdade, a União Europeia paralisou as relações comerciais quando o Brasil tentou abrir caminho, forçando o país a buscar outra alternativa. Um exemplo de alternativa seria a resposta do governo ao cortar as taxas de juros e aumentar os gastos, que normalmente é a solução para estimular uma economia em desaceleração. Isso só funciona quando o problema é a confiança do consumidor e não resolve questões fundamentais da economia. Com isso, o Brasil viu o colapso de outras indústrias locais e a saída de muito dinheiro do país. E, como acontece com qualquer nação, quando o dinheiro vai embora, funcionários qualificados geralmente vão junto. As pessoas estão chamando isso de diáspora brasileira. Mas, na essência, trata-se de uma devastadora fuga de cérebros, segundo relatos da mídia brasileira. A falta de investimento em educação, ciência e pesquisa dificulta o trabalho de profissionais qualificados, levando pesquisadores a buscar oportunidades fora do país. Muitos imigrantes seguem para os Estados Unidos, mas a China foi quem mais emitiu vistos de trabalho, estudo e negócios para brasileiros. De acordo com os dados da Fragment, o número de imigrantes brasileiros que se mudaram para a China aumentou 321%. O interesse pelo Paraguai aumentou 175% devido a programas universitários competitivos, incentivos para empresas e cortes de impostos. Atualmente, há muito pouco que o Brasil possa fazer para reter seus melhores solucionadores de problemas atuais e potenciais, exceto tentar jogar o mesmo jogo. Um jogo que não está funcionando a seu favor. Impostos mais baixos e aumento dos gastos sobrecarregaram o país com mais dívidas, e o valor do real caiu, tornando mais difícil pagar essa dívida por meio da arrecadação de impostos. Segundo o Tesouro, o governo central do Brasil teve em maio um déficit primário acima do previsto, devido ao aumento dos benefícios previdenciários. Os gastos do governo também aumentaram 14% em termos reais em relação ao ano anterior, impulsionados por um aumento nos benefícios previdenciários, enquanto as receitas líquidas cresceram 9%. Crescimento negativo, gastos elevados, alta de preços, desvalorização da moeda e queda na arrecadação formam uma combinação perigosa, ainda mais considerando a situação do país há menos de 10 anos. A Olimpíada do Rio é um exemplo perfeito, mesmo que as festividades pareçam positivas no momento para o Rio e o restante do Brasil. Nos jornais, a imprensa teve um prato cheio quando começaram a chegar imagens mostrando o contraste estético entre onde o evento aconteceu e as favelas nos arredores. Mais tarde, surgiram relatos sobre como eles criaram espaço suficiente. E isso também não ajudou a situação.
Jornalistas registraram famílias pobres sendo expulsas e suas casas demolidas para várias competições. Isso evidencia a crise persistente que o Brasil enfrenta. A vida difícil tem prejudicado a estabilidade política, evidenciada pelas cenas violentas em Brasília após a última eleição e pelos escândalos de corrupção em curso. Com fuga de investidores, fuga de cérebros, desaceleração das exportações, colapso industrial e cidadãos furiosos. O Brasil realmente tem alguma chance de reviver o sucesso do início dos anos 2000? Bem, a resposta curta é sim, sim, ele realmente pode. Ninguém pode prever o futuro, nem mesmo os economistas. Mas, com todo o brilho e glamour do boom inicial desaparecendo, o Brasil ainda tem abundância de recursos, o que significa que o setor de exportação, embora atualmente esteja com problemas, pode experimentar um efeito de recuperação nas próximas décadas. Juntou-se a outras nações para tornar o BRICS uma organização intergovernamental formada por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Isso pode parecer uma decisão ruim e isoladora, mas pode tornar o Brasil parceiro comercial preferencial da China, de longe, seu maior cliente. Dito isso, economicamente, evitar conflitos e irritação entre rivais torna o BRICS, em teoria, uma jogada magistral, se bem executada. A pressão internacional contra o BRICS pode levar a acordos comerciais vantajosos com os Estados Unidos que buscam proteger o dólar de concorrentes. O país, mais próximo do Brasil, vai demandar muitos recursos naturais para o desenvolvimento de infraestrutura, planejado para sua reconstrução. O crescimento está retornando após a pandemia, e embora mais lento, isso pode ser positivo, já que o rápido muitas vezes não é sustentável. Crescimento econômico lento e estável é melhor que grandes oscilações. O Brasil sofre há décadas por enganação política e má gestão econômica. É uma nação que, apesar de todos os seus abundantes recursos, teve muita dificuldade em aproveitar esse poder por longos períodos de tempo. E é uma terra que perdeu a fé de muitos de seus habitantes, que estão considerando viver em outros lugares. Dito isso, a política muda conforme os ventos do interesse público. Trabalhar mais para reconstruir essa estabilidade e confiança pode fazer muito para que o país alcance seu potencial real. Com cautela na estratégia dos BRICS, as exportações podem ser revitalizadas e já estão voltando mais fortes do que nunca. E quanto à fuga de cérebros, bem, todo mundo fala sobre como gostaria de buscar a vida em outro lugar. Mas não há lugar como o lar, com grandes contribuições para medidas de segurança, infraestrutura, moradia e afins.